Olá a todos! Nessa videoaula trataremos de magnetismo, eletromagnetismo e geração de corrente alternada, observando as características dos sinais senoidais. Vamos lá! Começaremos pelo magnetismo. O termo magnetismo, ele resulta do nome Magnésia, uma região da Ásia Menor, Turquia atualmente, devido a um minério chamado magnetita, um ímã natural, com a propriedade de atrair objetos ferrosos à distância, ou seja, sem contato físico. O magnetismo, portanto, é a propriedade que alguns materiais têm de atraírem certos objetos e repelirem outros. Essa região em torno desse material, onde esses fenômenos ocorrem, é chamado de campo magnético. Esses materiais, eles são chamados de ímãs. São os materiais que apresentam a propriedade do magnetismo. Existem os ímãs naturais, como a magnetita e o planeta Terra, e os ímãs artificiais, como por exemplo, esses em forma de barra ou de U. Polos de um ímã. Todo ímã ele apresenta dois polos, o norte e o sul, como vemos na representação desse ímã em forma de barra. A Terra é um gigantesco ímã, em razão da composição do seu núcleo, que é uma mistura superaquecida de ferro, cobalto e níquel. Um detalhe interessante da Terra é que o polo sul magnético fica próximo ao polo norte geográfico e o seu polo norte magnético fica próximo ao sul geográfico. Com relação às propriedades dos ímãs, polos diferentes se atraem entre os ímãs, polos iguais se repelem. Por isso, nós utilizamos a bússola. A bússola é um pequeno ímã que fica atraído pelo campo magnético da Terra, sendo que o seu polo norte magnético da bússola fica atraído pelo sul magnético da Terra, que está próximo ao polo norte geográfico. Com isso, ele pode ser utilizado em navegações, por exemplo. Propriedades dos ímãs. Inseparabilidade dos polos. Nós temos em um ímã o polo norte e o polo sul, como já vimos. Mas se nós cortarmos ao meio esse ímã, nós não conseguimos separar o sul e o norte. Nós conseguimos dois ímãs, cada um com seu norte e sul. E se separarmos novamente, assim por diante. Ou seja, não conseguimos separar o norte do sul. A representação desse campo magnético é feita através de linhas de força. Então, nós utilizamos aqui, nesse ímã em forma de barra, essas linhas de força representadas através dessas setas. Elas são externamente do polo norte ao polo sul e internamente do sul para o norte. Uma forma de visualizar esse campo magnético é utilizando um ímã em forma de barra, ou de U, e limalha de ferro em cima de uma lâmina de vidro que esteja posicionada em cima desse ímã. Ao soltarmos essa limalha, ela automaticamente mostrará o caminho do campo magnético, mostrando as linhas de força magnética. Origem do magnetismo. Teoria dos ímãs elementares. Cada átomo ímã do material é considerado um pequeno ímã natural, chamado átomo ímã, ou ímã elementar. Quando um material possui seus átomos ímãs desorientados, ele não apresenta magnetismo. Isso está relacionado ao movimento dos elétrons, chamado spin, no interior do material. Quando, porém, os átomos ímãs estão orientados, temos um ímã. Esse processo a gente chama de
imantação, ou seja, imantação é a ordenação dos átomos ímãs de um material. É o que acontece quando nós aproximamos, por exemplo, um prego de um ímã. Ao aproximarmos esse prego do ímã, nós temos que o ímã adquire as propriedades magnéticas, o prego adquire as propriedades magnéticas do ímã. Mas isso acontece enquanto o ímã está próximo, no caso aí do prego. Com o tempo ele vai perder essas propriedades magnéticas. Quanto à duração dessa imantação, os ímãs artificiais eles podem ser temporários, como no caso de um eletroímã. Enquanto estiver ligado à fonte, o ímã vai permanecer funcionando. Ou podem ser permanentes, como no caso aí da lâmina de uma bússola, que pode passar anos e anos imantada. Campo magnético uniforme. As linhas de força magnéticas desse campo são retas e paralelas à densidade, e a densidade de campo possui o mesmo valor em qualquer ponto. Então, nesse tipo de ímã, nós conseguimos um campo magnético uniforme, um ímã em forma de U. Por que alguns materiais submetidos a um forte campo magnético se imantam facilmente, enquanto outros, na mesma situação, não se tornam ímãs? Isso é explicado pela característica da permeabilidade relativa. Existe a permeabilidade absoluta, que é a propriedade de um material em concentrar bem as linhas de força. Por exemplo, a permeabilidade do vácuo, que é chamada μ0, ela tem um valor muito pequeno. Ela é 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. A permeabilidade relativa é a divisão entre a permeabilidade absoluta dos materiais e essa permeabilidade do vácuo. Com isso, nós conseguimos identificar e separar as substâncias. Com relação à facilidade de imantação, portanto, nós temos as substâncias ferromagnéticas, paramagnéticas ou diamagnéticas. As substâncias ferromagnéticas são aquelas cujos ímãs elementares se orientam facilmente quando submetidos à ação de um campo magnético externo, sendo assim fortemente imantados. Nesse tipo de material, por exemplo, ferro, cobalto, níquel, ao aproximarmos os mesmos de um ímã, eles facilmente se imantam. A permeabilidade relativa deles é muitas vezes maior do que a unidade. Agora, nos materiais paramagnéticos, que são aqueles que, submetidos à ação de um campo magnético, adquirem temporariamente propriedades magnéticas, vindo a perdê-las após a retirada da fonte magnetizante, nesses materiais nós não conseguimos fazer a imantação por muito tempo. Por exemplo, o alumínio. O alumínio ele é utilizado naqueles discos dos medidores eletromecânicos. Então, neles só existe a imantação enquanto houver corrente elétrica no circuito do medidor. Nesses materiais todos, a permeabilidade relativa é um pouco maior do que a unidade. As substâncias diamagnéticas são aquelas que, submetidas à ação de um campo magnético, criam um campo magnético que se opõe ao campo magnetizante. Nesses materiais, a permeabilidade relativa é um pouco menor do que a unidade. São eles prata, ouro, cobre, diamante. Eles não se imantam de forma alguma. Isso posto, dá para a gente entender o que seja a blindagem magnética. Consiste na colocação de um material ferromagnético como uma barreira para que isole algo que se deseja de campos magnéticos. Exemplo, essa capa metálica que está cobrindo o circuito eletrônico de um celular, por exemplo. Ou um revestimento que tenha metálico em torno dos condutores. Ou mesmo uma calha metálica,
utilizada nas instalações elétricas. Todos esses itens conferem uma blindagem aos campos magnéticos para que não haja influência nesses meios que nós falamos.